Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast To Life. Bom, estamos aqui hoje para contar um pouco de como a To Life nasceu, de onde tudo começou até os dias de hoje, completando 6 anos de empresa. Estou aqui hoje com o meu querido irmão, amigo e sócio Davi. Eu sou o Bruno, somos fundadores do projeto To Life e nesse episódio a gente vai contar para vocês com mais detalhes de como essa empresa nasceu. Davi, quer falar alguma coisa antes da gente começar? Queria só, é um prazer estar aqui com o Brunão para a gente contar um pouquinho da história da To Life. Tem detalhes aí, às vezes, que a galera nos perguntam e tem muita gente que não conhece a história a fundo de como começou. Então, vamos contar essa história para a galera, vamos fazer aí esse podcast e tirar a curiosidade de muita gente. É isso aí, galera, com certeza, como o Davi falou, tem muitos detalhes que pouquíssima gente sabe e a gente vai compartilhar aqui com vocês nesse episódio. Vamos lá! Afinal de contas, onde a To Life nasceu? Vamos voltar lá para 2016, quando eu ainda estudava lá em Bauru, fazia Unesp, Educação Física. Chegou um momento na faculdade que surgiu a oportunidade da gente iniciar um projeto de extensão. Uma das coisas muito legais que a faculdade pública oferece é a oportunidade dos alunos vivenciarem, já terem a prática enquanto está estudando, e isso é o projeto de extensão. Naquela época, 2016, estava começando a falar no Brasil sobre treinamento funcional, sobre CrossFit, e eu comecei a me interessar muito por essa área. Antes disso, vale ressaltar que eu era um grande apaixonado por musculação, assim como o Davi, que inclusive foi um dos meus primeiros professores. Então, em 2016, eu, junto com um outro amigo chamado Bruno também, de Campinas, chegamos para um professor e falamos: professor, queremos iniciar um projeto aqui na faculdade sobre treinamento funcional. A ideia era a gente ministrar aulas tanto para os alunos da faculdade quanto para a população de Bauru, um projeto totalmente gratuito. Afinal de contas, um projeto de extensão não podia cobrar nada para isso. Então, pessoal, quando a gente iniciou esse projeto na faculdade, junto a isso, nós criamos uma rede social, uma página no Facebook e no Instagram, e o objetivo era compartilhar sobre esse projeto e também compartilhar sobre o nosso estilo de vida, tanto o meu quanto do meu xará do Bruno, que eram estilos de vida parecidos em relação a gostar de treino, gostar de uma boa alimentação, realmente compartilhar esse lifestyle que a gente tanto admirava, se inspirava e tentava viver aquilo ali no dia a dia. Então a gente criou esse Instagram, esse Facebook, mas para isso precisávamos de um nome. E desde quando a gente começou a colocar essa ideia do papel, foram exatamente 30 dias para vir o nome To Life. Eu me lembro como se fosse hoje. Estava tomando banho e do nada veio um estalo na minha cabeça. Falei, somos duas pessoas muito parecidas, com estilo de vida igual. Que tal se chamasse Duas Vidas? E foi aí que surgiu o nome To Life. E desde então, hoje, o que era um projeto de extensão, um projeto, uma rede social para compartilhar de um estilo de vida, estamos aí impactando mais de 1.000 pessoas que já passaram pela To Life durante todos esses anos, hoje com quase 300 alunos, e tenho certeza que cumprindo com a nossa missão, que é fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então, em 2016, começamos esse projeto na faculdade, criamos o Instagram, criamos o Facebook, compartilhávamos várias coisas e conteúdos nessas redes sociais. E eu quero aproveitar esse podcast para agradecer muito 3 pessoas. O Bruno, que foi o grande fundador junto comigo do projeto To Life em si, que fez isso tudo acontecer. Então, um grande abraço para você, meu querido. E mais 2 pessoas que foram muito especiais.
a nossa querida Sasha e a Raila, que participaram ativamente da fundação da Tio Life, desde a rede social, também do projeto de extensão da faculdade. Um super beijo para vocês, minhas queridas. Estou morrendo de saudade, inclusive de todos da faculdade. E aí, gente, começamos a dar aulas na faculdade, começamos a compartilhar bons conteúdos nas redes sociais, até que, mais ou menos uns 5 meses de projeto, a Unesp entrou em greve. Observação, era o meu sonho estudar na Unesp, batalhei para entrar lá, e quando ela entrou em greve, gente, não tinha previsão de voltar. E aquilo começou a me dar um negócio e eu senti que eu precisava voltar para Socorro. Eu digo que não tem nada melhor que explique isso a não ser Deus, Davi. Porque realmente foi Deus que tocou meu coração e falou: Bruno, volta, porque com certeza Ele tinha algo para mim, para nós, para todos que hoje fazem parte da Tio Life. E aí eu acabei voltando para Socorro. E quando eu cheguei aqui em Socorro, teve um grande protagonista nessa história, nosso querido Jorge Balbi. Hoje o Jorge é sócio da Academia do Beisola, faz parte lá dos projetos junto com o Rômulo. Um cara que a gente tem uma gratidão enorme, porque ele foi o grande visionário para quando eu voltei para Socorro. Ele falou assim: Bruno, eu acompanhava o que você fazia lá em Bauru e, cara, eu acho que tem um potencial muito grande para a gente começar a fazer isso em Socorro. E desde então, isso em 2016, meados junho, julho, desculpa, eu falei 2016, mas eu estava na Unesp em Bauru em 2015, gente. Começou em 2015, 2016 eu voltei para Socorro. Então, meados junho, julho de 2016, o Jorge chegou até mim e a gente começou ali a desenhar o projeto, o que seria, como a gente começaria. E no meio desse desenho, estruturando o que seria a Tio Life aqui em Socorro, a gente comentou um para o outro que a gente precisaria de mais uma pessoa para nos ajudar. Mas teria que ser uma pessoa de peso, que realmente agregasse valor para o projeto, que já fosse um profissional que tinha um nome na cidade, que nos traria, junto com o nome dele, novos alunos, traria mais pessoas para o projeto e também a experiência que ele já tinha anos no mercado. E quando a gente pensou nessa pessoa, nesse terceiro sócio do projeto, não veio outro nome à cabeça para os dois, a não ser Davi Ribes, que era o grande, e era, né, um grande educador físico ali na época, que tinha um grande nome já formado em Socorro. Quantos anos de profissão, Davi, quando a gente convidou você? 2016, já tinha 6 anos atuando. Já tinha 6 anos atuando. Atuava na musculação? Dei aula de tudo, na verdade, Bruno, mas atuava na musculação e personal trainer no momento que foi feito o convite. Bastante personal na época, né? Bastante personal. Acho que tinha mais de 12 personagens na época e conciliava os horários de musculação também. Show. E foi nesse momento, gente, que nós convidamos o Davi. O Davi na época trabalhava na Academia Equipe 7, na área de musculação, tinha vários personagens, era um super profissional com um grande nome já aqui em Socorro. E ele de cara topou. Mas agora eu vou parar um pouquinho nesse momento e vou deixar o Davi compartilhar para vocês como é que foi o momento que a gente fez o convite para ele. E conta para a galera, Davi, como que a gente começou as aulas de final de semana, onde foi o primeiro lugar. Agora é com você. Então, turma, dando sequência aqui, primeiramente, né, o Jorge foi um visionário de extrema importância para o projeto Tio Life. Ele acreditou no projeto quando o Brunão voltou para Socorro. Ele também projetou junto com o Bruno como que seria esse começo. E foi muito importante aí para esse começo da Tio Life, para a gente engrenar aí todas as estruturas. Eu, quando recebi o convite, fiquei super feliz, já porque conheci o Jorge de muito tempo, da faculdade também, e o Bruno foi meu aluno lá na musculação, na Equipe 7. Então fiquei super feliz do convite. Tinha a única preocupação minha era em relação aos horários, o que a gente ia fazer, porque era muito atolado mesmo o horário de personal na academia. E a minha preocupação era só essa: qual horário que eu iria entrar aí para fazer parte desse projeto. Desde o primeiro momento gostei muito do convite, já acreditei no projeto quando eles me apresentaram, achei uma forma diferente de ser trabalhada.
E depois que eu confirmei com eles que ia fazer presença na Tio Life, né? Organizamos horários e fizemos nossa primeira aula no famoso recinto de Socorro, o Parque da Cidade. Hoje tem várias atividades lá no Parque da Cidade. O prefeito Ricardo, o Xuxa, que é representante do esporte aqui em Socorro, deram uma mexida lá no recinto, tem bastante esporte lá. E a nossa primeira aula foi um aulão, se eu não me engano, de sábado, Brunão? De sábado. Gratuito. Confirmamos presença aí da galera que queria fazer essa aula, queria conhecer um pouquinho do projeto. Sem material, sem nada, eu, Bruno e Jorge, e a vontade de impactar vidas através da atividade física e do exercício físico. Foi o primeiro contato, a galera gostou, perguntaram se iria ter vagas, se iria ter outras turmas, na onde queria ser os treinos, e até pela agenda minha e do Jorge, que estava no começo muito apertada, a gente começou aí a fazer esses treinos em finais de semana. Fizemos em alguns pontos de Socorro que são conhecidos. Primeiro foi o recinto, depois fizemos no Cristo, Pompeia, famoso Batatão lá em cima, reformaram lá e a gente fez um aulão lá também. Fizemos no Asilo. Foi muito legal. Teve mais algum fora? Fizemos mais um no recinto, teve 2 no recinto. Então, e esses treinos, turma, eram todos de finais de semana. Então, o final de semana ficava mais tranquilo pra gente e a gente dava esses treinos em final de semana, confirmando presença com a galera. Depois desses treinos, a galera ainda pedia bastante para ter turmas na semana. Daí foi que a gente começou a desenvolver as primeiras turmas da Tio Life em semana. Se eu não me engano, não era segunda, quarta e quarta, era 2 vezes a semana. Segunda e quarta. Lá no ginásio de esportes, lá na quadrinha de baixo, lá do posto de saúde, foi ali que a gente começou a primeira turma ali da Tio Life em semana. Se eu não me engano, o primeiro horário foi às 7 da manhã. 7. 5, 10 pessoas, né? Eu acho que por aí, para começo foi 5, 10 pessoas. Até daí a gente tinha até investido em algumas coisinhas já para começar o projeto, né? Alguns equipamentos. Eu trouxe alguns equipamentos que eu usava de personal também para estar utilizando. E a gente comportava ali entre 10, no máximo 12 pessoas na turma. E começou a vir procura. A segunda turma a gente abriu às 6, eu acho. Às 6. Daí ficou uma turma das 6 às 7 e uma turma das 7 às 8. Segunda e quarta-feira. E às vezes a gente fazia o treino de final de semana, mas consolidando essa ideia de treinos na semana também, que a galera tava pedindo e a procura tava muito grande. Um ponto importante que você trouxe, Davi, que é muito legal de compartilhar, muitos hoje olham para a estrutura que nós temos e falam, né? Mas vocês já começaram desse tamanho? Gente, a Tio Life começou com alguns equipamentos que o Davi já tinha, alguns cones, alguns pezinhos. TRX, escadinha de agilidade. Eu, Davi e Jorge, eu acho que investimos uns R$500 cada um, Davi, mais ou menos. Eu acho que por aí. Então, a Tio Life nasceu com alguns equipamentos que o Davi tinha e R$1.500 mais ou menos. Investimento dividido em 3 sócios. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha um boizinho que eu ganhei do meu avô, eu vendi esse boizinho, deu certinho para pegar esse dinheiro, empatar no projeto. Nós compramos uma caixa de som, que inclusive é a caixa de som que nós temos até hoje no Tio Life, que lá é relíquia, né? Claro, não sai de lá nunca. Compramos colchonete, 10 colchonetes, se eu não me engano, na época. Alguns querobéis, né, Davi? Na época na Decathlon. De 6, de 8 e de 12. O verdinho, o azulzinho, que tem até hoje também. Tem até hoje. Tá lá. Então, gente, a Tio Life começou exatamente assim, com R$1.500 dividido em 3 sócios, mas com muita vontade de fazer realmente esse sonho acontecer. E como o Davi contou para vocês, o ginásio do esporte era um local público, a gente não tinha estrutura. A gente fazia os treinos ali, ficamos por um bom tempo ali, até que um dia, enquanto a gente já estava ali com as turminhas formadas às 6 e às 7 da manhã,
depois nós abrimos uma outra turminha no período da tarde, isso tudo com 5, no máximo 10 alunos. Eu acredito que ali no ginásio a gente chegou a bater ali uns 30, 40 alunos, né, Davi, de todos os horários, até um certo dia que nós sofremos uma denúncia por estar trabalhando em um local público sem alvará. A gente nem sabia que precisava disso. Gente, quando a T-Life começou, eu nem sabia o que era alvará. Eu nem sabia o que era a palavra empreendedorismo, empresa, CNPJ, nós não sabíamos nada, a gente foi aprendendo tudo no meio do caminho. E aí, quando isso aconteceu, antes do Vila, nós tentamos ir para a chácara, lembra? Fomos alguns treinos lá ainda, na chácara. Meu pai tem uma chácara nos Pereiras, que tem um campo de futebol, uma estrutura muito grande, então a gente saiu do ginásio, demos alguns treinos ali por um tempinho na chácara, no campo ali da chácara, mas ficou meio fora de mão para a galera. E nesse momento tem duas pessoas que eu não posso esquecer de agradecer. Uma é o Davi Martins, que é o proprietário do Vila Society. O Davi, na época, nos deu um apoio que foi fundamental, nos abriu o Vila para estar utilizando sem cobrar R$1. Falou, gente, fiquem à vontade, usa a parte de dentro do galpão quando estiver chovendo, quando tiver muito sol, usa o Campo Society quando estiver disponível para vocês usarem também. Então assim, saímos do ginásio, ficamos um tempinho na chácara, da chácara a gente foi para o Vila Society, e ali no Vila Society a gente realizou por um bom tempo os treinos, dávamos também alguns treinos em sábado, né, Davi? Realizamos alguns treinos em sábado no Vila, e foi assim um momento muito legal. Até que um certo dia a dona Edna, minha mãe, chegou para mim e falou, Bruno, você tem um baita espaço no fundo de casa, por que você não faz algo ali? Mas gente, o fundo de casa, para quem me conhecia sabe do que eu estou falando, era um rancho onde é hoje a sala de espera de Life com os 2 banheiros, um rancho de guardar as coisas. Então imagina assim, o que sobra da casa a gente enfiava nesse rancho, tudo bagunçado, tudo largado como qualquer quartinho de fundo. E o campo, onde era o campo de futebol, hoje onde é o galpão da T-Life, era um campo de futebol, meu pai tinha criado um cavalo lá, então assim a grama estava tudo estragada, tinha uma baia, tinha galinha, tinha coelho, não dava para imaginar que aquilo viria a ser hoje o que é a T-Life. Tinha o canil ficou um bom tempo, né? Ficou um bom tempo, o Bob. Então, em 2017, lembra que a T-Life começou com os treinos de finais de semana em junho, julho mais ou menos. Nesse tempo a gente passou pelo ginásio, passamos pela chácara, passamos pelo Vila Society, tudo isso acontecendo, nós nos desenvolvendo como empresários, como educadores físicos. Eu até falo por mim porque foi a minha primeira experiência, Davi e Jorge já tinham uma boa experiência, né? Em janeiro de 2017 nós fomos para o fundo da minha casa. Mas antes de eu partir para esse momento, tem uma outra pessoa que foi fundamental, que merece que a gente lembre dela, que foi hoje ele é o meu atual cunhado, mas que na época era o meu amigo. E nesse momento, entre ginásio, entre chácara, entre Vila Society, nós precisávamos de um carro para bardear os equipamentos. Eu na época não tinha carro, Davi não tinha também, né? Na época só o Jorge tinha, mas o Jorge precisava para trabalhar. E aí o Bruno Leite tinha uma Brasília. Olha a Nasha dando festa. Nasha, vem aqui, filha, vem aqui que o povo te ver. Vem. O Bruno Leite, que é hoje meu atual cunhado, tinha uma Brasília que era da época do pai dele, que ele usava no buffet. E o Bruno, com todo amor no coração, falou assim, pega o carro, usa por quanto tempo vocês precisar. E essa Brasília, gente, foi o grande começo da T-Life em relação a gente bardear realmente os equipamentos, né? Era o nosso meio de locomoção, de levar os equipamentos para os espaços que a gente ia realizar os treinos. Então, Davi, Bruno, muito obrigado por todo o apoio e suporte que vocês nos deram. A T-Life é eternamente grata a vocês, e no que vocês precisarem, conte sempre com a gente, tá bom? Entre junho de 2016 até janeiro de 2017, que foi o ano que a gente mudou lá para o fundo de casa, onde hoje é a T-Life,
Nesse meio do caminho, o Jorge acabou saindo da sociedade por uma questão pessoal dele, não aconteceu nada, foi realmente uma decisão dele. E eu e o Davi continuamos o projeto. Então, já em janeiro de 2017, a Two Life ela era composta por Bruno, Davi e já tínhamos a Evelyn. A Evelyn tinha entrado com a gente ali mais ou menos em outubro de 2016. E aí assim a gente foi, demos um tapa onde é a Two Life hoje. Vamos falar um pouquinho de como Por que a favor, gente conta, começou Davi. lá. Então, a gente foi pro fundo da casa do Bruno, né? Edna, supervisionária, deu a ideia. E o Bruno não tinha pensado nesse espaço esse tempo todo, que a gente ficou entre sair do ginásio de esportes, ir pro Vila com o Davi, não cedeu o espaço, ir pra chácara. E tinha um espaço gigantesco lá que daria para ser trabalhado. Como ele falou, era cavalo, era galinha, tinha um monte de ferramenta do Ney, né? Tudo. E, nossa, era um quartinho da bagunça, vamos dizer assim, fora o espaço lá do campo. E pra gente começar a aula, pra começar os treinos lá, a gente falou, a gente tem que dar uma arrumada no lugar aqui pra gente começar a dar as aulas aqui. E nisso eu lembro que a gente fez uma faxina, tirou algumas coisas do lugar, deixou o espaço o mais possível limpo. Não sei se no começo a gente já pintamos o rancho. Pintamos o rancho. Só o rancho. O rancho, vocês conhecem aqui o Life hoje, o rancho era na onde acontecia as aulas quando chovia. Então é o espaço da sala de espera e hoje na onde tem os 2 banheiros. Então naquele espaço a gente dava aula no máximo para 10 alunos. No máximo. Então é ali que rolava as aulas quando estava chovendo. E um detalhe interessante, né? Porque hoje tem estacionamento, tem a entrada do lado. Antes não tinha. Então a gente entrava pela casa dos pais do Bruno, passava pelo corredor da casa deles. Lá no finalzinho da recepção tinha uma portinha de metal, que era o acesso da casa dos pais do Bruno e pro ranchinho. E a gente usava para entrar na Two Life, porque não tinha estacionamento do outro lado. Nossa, quantas vezes deparava com um monte de gente passando no corredor, no meio da casa, para chegar lá na Two Life. E é importante falar isso, porque hoje a galera vê o estacionamento, vê a entrada, mas não sabe como que foi antes. Só a galera mesmo da antiga que começou lá que sabe e viveu esses momentos com a gente, né? E começamos a aula no espacinho do rancho, 10 pessoas. Quando não chovia a gente ia pra grama, então a grama tinha um bom espaço, mas não era nada coberto, era tudo aberto. Murão, tinha uma barrinha lá que a gente colocou. Nossa, era gostoso também. Trave né? de futebol. A trave de futebol, tinha as traves lá, quando a molecada ia lá, ficava jogando até bola lá, a gente liberava uma bolinha para eles ficarem brincando. E nisso a gente começou também a comprar equipamentos e aumentar um pouquinho as turmas. E até que chegou um momento, né, Bruno, que a gente falou, Bruno, esse espaço aqui tá pequeno, a gente vai ter que fazer alguma coisa ali fora. Que daí entra a parte da primeira estrutura que a gente fez, que é o primeiro galpão. Construímos a primeira parte do galpão, então ficou metade do galpão coberto, do campo de futebol, né, que era na época coberto, e metade descoberto. E só tinha aula, né, de funcional, e quando a gente fez esse investimento, daí possibilitou até a gente trazer uma aula nova depois. Que antes era tudo funcional, mas antes a gente fez a estrutura, né, do galpão e era grama ainda. Depois a gente fez o cimento, daí a galera treinava com colchonete no cimento. Cimentão mesmo, Cimentão né? se batesse ali alguma coisa, saia poeira, doía, sabe? E depois que veio o investimento dos pisos, que daí ficou mais confortável pra galera treinar, né? E alguma coisa nesse meio tempo? Isso que o Davi está falando, gente, nós mudamos em janeiro de 2017 para casa da minha mãe do jeito que era. E esse primeiro galpão, essa primeira cobertura, ela aconteceu em agosto de 2017. Então foram ali 7 meses das turmas que a gente tinha do ginásio para casa, trabalhando, crescendo, desenvolvendo. Importante ressaltar que nessa época era eu, Davi e Evelyn. O Davi ainda se dividia com o trabalho que ele tinha. Sim.
né? Você foi sair da academia em 2018. 2017 como professor da academia e 2019 como personal. Eu fiquei 2 anos ainda como personal. Então, ó, foram quase 3 anos o Davi se dividindo entre True Life com o trabalho que ele tinha, e nisso a gente rebolando ali, fazendo o possível, dando o nosso melhor, e graças a Deus as turmas crescendo, o negócio acontecendo. E já que a gente está falando aqui de pessoas, agradecendo, né, tem 2 pessoas que foram essenciais para a True Life estar onde está hoje, que é o meu pai e minha mãe, que tiveram a paciência de aguentar a gente entrando no corredor de casa, usava a cozinha para fazer reunião, para fazer festa com os alunos. A casa era nossa, né? Invadimos a casa, né? Eles foram nossa, a Edna com o Ney, super pacientes, acreditavam no projeto também, nos incentivavam para continuar. É isso que vocês querem? Vai dar certo, já tá dando certo, e incentivavam a gente. Incentivam até hoje, né, Brunão? Exatamente. Não pode deixar de falar. E o Ney foi um grande investidor também na parte de estrutura pra gente, né? Com certeza. E quando chegou uma certa etapa, eu com o Bruno olhamos pro outro: Bruno, a gente não tem uma reserva. E nisso a gente dava alguns passinhos, né, de vez em quando. Vamos estar precisando de equipamento? Vamos comprar um equipamento. Daí vamos programar para outra coisa que está precisando. A gente fazia, tá precisando de bebedouro, vamos investir no bebedouro. Então sempre a gente foi dando passinhos devagarzinho. E na parte da estrutura, o Ney até ofereceu, né, para entrar com investimento. Daí, até nisso, né, Bruno, antes a gente nem não pagava aluguel. Então a gente estava usando o espaço, estava entrando, incomodava, mas só que a Edna e o Ney acreditavam sempre no projeto, incentivava a gente a continuar. E daí, depois dessa estrutura, o Ney entrou para nos ajudar nessa parte, fez o investimento, e daí a partir desse investimento dele, a gente começou a pagar o aluguel para a True Life, do espaço, de tudo certinho, e foi um grande avanço que a gente teve, porque a estrutura nos ajudou bastante. Até tinha falado antes que até nos permitiu a montar outra aula e começar outra aula aqui em Socorro, que a gente foi o primeiro a colocar, né, o levantamento de peso olímpico e ginástica aqui na cidade. Então, graças ao investimento ali do Ney, possibilitou a gente crescer, tanto em relação a número de turmas ou com outra modalidade. Exatamente. E investimentos aos poucos para ir crescendo. Então, em agosto de 2017, meu pai fez o investimento no galpão. A partir dali, a gente tinha a opção de ir para um espaço maior e começar a pagar aluguel. E meu pai falou: não, eu vou fazer esse investimento para vocês, em vez de vocês irem para o espaço maior e pagar aluguel, vocês vão pagar aluguel para mim. E aí virou sócio eterno True Life, né? Estamos aí até hoje, se Deus quiser, por muitos e muitos anos nesse espaço. Então, mãe e pai, muito obrigado por tudo que vocês fizeram e fazem pela True Life. A gente está onde está hoje graças a vocês. Chegou em janeiro de 2017, a gente saiu ali de um espaço, eu não tenho nem muita noção, Davi, devia ser uns 40 metros quadrados, 50 metros quadrados de rancho. O rancho que a gente tinha. Eu acho que é até menor, na verdade. Pessoal, vamos colocar aí 50 metros quadrados. A gente saiu de 50 metros quadrados de uma área coberta e fomos para 180 metros quadrados, que foi o primeiro galpão. Então, como o Davi falou, isso possibilitou que a gente ampliasse o número de alunos, aumentasse o número de turmas, novos horários, trouxesse uma aula nova, que foi a primeira aula de levantamento olímpico e ginástica da região. Eu acho que eu posso falar que foi realmente da região. E desde então a gente foi crescendo. Sempre, como o Davi falou, um dos pontos que eu acredito que foi muito positivo, sem até a gente saber, mas o que a gente ganhava ali, conquistava, a gente reinvestia na empresa. Então, de uma forma rápida e com um bom planejamento, a gente conseguiu uma estrutura muito boa em pouco tempo. Isso foi uma das coisas que chamou muita atenção dos alunos, trouxe novas pessoas, a gente sempre inovava, tinha ali grandes novidades em relação ao equipamento, em relação a cursos, treinos, enfim. E nesse momento, galera, lembra, o Davi ainda fazia parte do trabalho dele, ele se dividia com a True Life,
Eu estudava à noite, fazia faculdade em Bragança, porque quando eu voltei de Bauru eu tive que transferir minha faculdade. A Evelyn estudava comigo na mesma sala, inclusive a gente se conheceu lá. E chegou um certo momento, que foi esse momento de transição para o novo galpão, que a gente tinha exatamente 50 alunos na lista de espera para abrir turmas da noite. Porque em agosto de 2017 a gente só tinha turmas da manhã e turmas da tarde, porque eu estudava à noite junto com a Evelyn e o Davi também trabalhava à noite. Então foi um momento ali que realmente foi uma virada de chave para a Two Life, que eu tranquei a minha faculdade lá em Bragança, depois eu terminei ela online para começar a trabalhar à noite e atender essas quase 50 pessoas que estavam na lista de espera. Então a gente partiu ali mais ou menos 4 turmas que a gente tinha, devia ter umas 50 pessoas, e de 50 pessoas da noite por dia a gente deu um boom que foi para quase 100 pessoas, porque daí a gente também tinha turmas no período da noite, conseguiu atender essa galera que já estava esperando a lista de espera há um bom tempo. E isso, de agosto de 2017 para frente, o negócio, graças a Deus, foi crescendo, foi se desenvolvendo. A Andressa chegou em 2018? Eu acho, se eu não me engano, começo de 2018. Então, começo de 2018, ganhamos aí uma parceira de peso, né, que está com a gente até hoje, que foi a Andressa. Anos de profissão, né, Davi? Anos de profissão, super competente. Eu sou um pouco suspeito para falar da Andressa. Trabalhei com ela, trabalho até hoje, trabalho há muito tempo. Tenho um carinho por ela, pessoa, primeiramente, e depois como profissional. Então, o jeito que ela levava as aulas, o jeito dela de ser com as pessoas, isso a gente já, quando pensou em alguém, falou, é a Andressa que a gente tem que trazer para esse time do Two Life. E aí a Andressa veio, a equipe foi crescendo, depois da Andressa, o Felipinho passou pela Two Life, depois do Felipinho, o nosso querido Biel, que ficou um grande tempo com a gente, quem sabe em breve teremos novidades. Depois do Biel veio a Luciana. Observação, a Luciana por uns 2, 3 anos foi aluna da Two Life. Como diz ela, já era uma grande apaixonada pela empresa, o sonho era fazer educação física, e quando ela pensava em estudar educação física, ela já sonhava em trabalhar com a gente, tudo deu certo e vocês sabem do jeito que a Luciana está hoje. E agora, né, a nossa mais nova contratada recentemente foi a Karina, que vem aí se desenvolvendo, queridíssima por todos. Então, para todos os colaboradores que fizeram, fazem parte da Two Life, a nossa história só está sendo escrita e está do jeito que está hoje, graças também a vocês, porque sozinhos a gente não constrói nada, e sim graças a vocês que a gente está onde estamos hoje. Então, a Evelyn, a Andressa, Felipe, Biel, Luciano e Karina, muito obrigado. A Lúcia, que hoje também faz parte da Two Life, hoje da parte ali da limpeza. Então, tudo que vocês veem organizadinho, limpinho, bonitinho, que inclusive recebemos vários elogios, é graças a você, Lúcia, obrigado também. E todos, gente, desculpe se eu esqueci de alguém, mas todas as pessoas que passaram pela Two Life e fizeram parte dessa história que só está começando e tem muito ainda pela frente. Bom, vamos pensar, Davi, chegamos ali em 2018, em 2019 que a gente construiu o segundo galpão, não, em 2020. Conta um pouquinho pra galera sobre isso. Se eu não me engano, foi na transição de 2019 e 2020, que a pandemia estourou em março, foi isso mesmo. Então, a gente chegou ali no final de 2019, né? Aliás, vou voltar um pouquinho antes. Nessas aulas que a gente começou, né? Daí a gente começou a dar as aulas de manhã, tava com as aulas de manhã, à tarde, começando com as aulas à noite. E o LPO e ginástica a gente começou de terça e quinta. 2018, eram 2 vezes na semana. Porque já na segunda e na quarta, e já tinha sexta-feira também no funcional. Então, os dias que tinha horário livre, era de terça e quinta, foi onde a gente encaixou aí as aulas de LPO. Fizemos aulas, evoluímos aí alguns dias também depois, né? Abrimos turma das 4 horas de terça, quinta e sexta, demos umas mexidas em horários, e depois fizemos essa transição aí da segunda parte do galpão.
Segunda parte do galpão, então, é a parte maior que vocês conhecem hoje, tá? Então a gente cobriu todo o galpão e daí tivemos a ideia também de, na onde eram as aulas, a gente mudou os lados, né? Trouxe para o galpão novo as aulas de funcional e de LPO e hoje, como vocês conhecem, as duas salas entraram onde era funcional. Então, por exemplo, para quem conhecia antes, entrava no galpão, a esquerda era funcional, a direita era grama. Hoje entra lá, é funcional e LPO à direita e as duas salas lá do lado esquerdo. E a gente fez as duas salas, né? Fizemos pesquisa com os alunos para qual modalidade que a gente poderia encaixar na TwoLife. E teve duas que foram super bem faladas, que a galera gostava, que queria fazer, que estava sentindo falta. E eu com o Bruno acabamos aderindo aí a essas duas modalidades, que foi o início da Bike Indoor e o início da aula de dança. E a gente já tinha as pessoas certas para isso, né? Evelyn gostava muito de dança, então ela foi pro lado da dança. E a Andressa, né, uma apaixonada por bike, sempre deu aula de Bike Indoor e se encaixou ali na Bike Indoor. Então aí nessa mudança que a gente fez, a gente colocou mais duas modalidades. Aprendemos até, né, com lançamentos de modalidades, algumas coisas que a gente deve e umas coisas que a gente não deve fazer ao mesmo tempo. Com certeza. Então, com o passar do tempo, a gente vai criando essa maturidade também para fazer as escolhas e decidir o que vai ser feito e o que não vai ser feito, né? No começo do ano, a gente fez os investimentos também da bike. Ali fizemos, na verdade, em 2019, né? Finalzinho de 2019, mudamos o galpão, a previsão de chegada das bikes era comecinho do ano, ou até final do ano, né? De 2019. Eu lembro como se fosse hoje essa chegada da bike. A gente estava dando uma aula de LPO. Aula de LPO e parou um caminhãozão gigante lá na frente da TwoLife. Acabou o treino, galera da LPO, vamos ajudar lá a descer as bikes do caminhão. E a galera sem pensar duas vezes, né? Desceu, ajudou a gente com as bikes e a sala ainda não estava pronta, né, Bruno? A gente deixou as bikes guardadas um pouco ainda. Acho que não tinha nem feito a divisória ainda, tava no gesso, tava sujo, tudo sujo. A gente ficou bastante tempo lá com uma lona preta gigantesca, a galera ficava até puxando a lona para ver o que era, estavam curiosos para saber o que era, né? E a gente já tava com esse planejamento aí de duas aulas novas. Importante falar que antes desse momento que o Davi está falando do investimento, das novas salas, a gente só tinha 3 modalidades na TwoLife. O funcional, que sempre foi o nosso carro-chefe, que foi onde tudo começou. Depois do funcional, nós lançamos o Funcional Kids, em parceria com a Andressa e com a Evelyn. Foi um projeto que teve muito sucesso, está tendo até hoje e só vem crescendo. Depois do Funcional Kids, a gente lançou a aula de levantamento olímpico e ginástica. E aí, em 2019 para frente, no final do ano 2019, a gente, com a construção das 2 novas salas, lançamos a aula também de Bike Indoor e a aula de dança, que, como o Davi falou, foi feita uma pesquisa, era o que a galera pediu. E aí nós tivemos um grande aprendizado, né? Que a aula de dança acabou não dando certo, eram modalidades que se concorriam muito uma com a outra, então a galera queria muito fazer as duas, mas as duas não dava para ser feito. Oi, dá um tchau lá pra turma. Essa é a Nasha, gente, nova mascota da TwoLife. E olha para vocês verem, então, mais ou menos em março, lembrem que a pandemia estourou março, dia 10 de março, se eu não me engano. Começo de março, gente, final de fevereiro, começo de março, ficou tudo pronto. As bikes chegaram, a sala de dança estava pronta, estava tudo certo. A gente tinha lista de espera na bike para começar, Os boletos vindo, os investimentos tinham sido feitos. Fomos começar a aula de bike, veio a pandemia. Então assim, foi na semana, exatamente na semana que a gente anunciou, veio a pandemia e acabou freando aí, né, atrasando um pouquinho os planos que a gente tinha. Opa, calma aí, gato. Mas Deus sabe o que faz, né, e até digo que esse momento de pausa foi essencial para a gente organizar ainda
melhor tudo que a gente estava começando, tudo que estava por vir. E a pandemia ficou parado março, abril, maio, não, ficamos 3 meses, em junho nós voltamos, né? Março, abril, maio, a gente voltou. Nós ficamos 3 meses parados, sem aulas, com a sala de bike pronta, com as bikes prontas para começar, com a sala de dança pronta. Gente, o momento da pandemia, apesar de tudo de ruim que a pandemia trouxe, né, de doença, de morte, assim, pelo amor de Deus, não tem como compartilhar, né, esse sentimento que foi tão ruim, né, que a pandemia nos trouxe. Eu digo que ela também trouxe grandes aprendizados e acelerou muito, principalmente para quem tem empresa, os aprendizados em relação a ter que se adaptar, a ter que da noite para o dia digitalizar o negócio, a realmente fazer coisas que a gente não fazia. Então, assim, olhando como se fosse hoje, a pandemia estourou, na sexta-feira a gente reuniu a equipe, na segunda a gente começou com os treinos online. Coisa que a gente sempre falava, vamos fazer treino online, vamos começar a digitalizar o negócio, mas não fazia. Em 3 dias colocamos o negócio para funcionar e isso foi o que sustentou a Two Life durante esses 3 meses aí de portas fechadas. Os nossos alunos foram pessoas muito compreensíveis, a gente fez o que foi possível para ajudar aquelas pessoas que não estavam com condição de pagar, deixamos ali a mensalidade trancada, prorrogamos o pagamento, fizemos a nossa parte, mas os alunos também fizeram a deles. Para quem ali teve condição de manter a mensalidade paga, continuou pagando, usou depois, ou usou as aulas online. Então, assim, os alunos foram essenciais para que a gente passasse por esse momento difícil, junto com a nossa equipe, que também não mediu esforços para trabalhar em casa, para formatar todo o negócio do jeito que a gente precisava fazer na pandemia. E graças a tudo isso, então, obrigado mais uma vez à nossa equipe, obrigado a vocês alunos por essa compreensão. A gente passou pela pandemia e em junho, graças a Deus, a gente voltou e voltamos com tudo. Voltamos com a aula de dança, voltamos com a aula de bike, tinha lista de espera. E nesse meio do caminho a aula de dança acabou não dando certo, a gente deixou aquela salinha parada, que depois o Poli veio entrar, que virou um super parceiro da Two Life, no qual a gente é muito grato e hoje agrega muito valor para o nosso trabalho. E que essa parceria só cresça, meu querido. E a aula de bike, um sucesso, né? Como vocês acompanham aí até hoje, a Andressa arrasa, a galera adora. Hoje temos a Karina, que está junto com a Andressa comandando as aulas de bike, vem se desenvolvendo muito. E hoje a Two Life tem então as modalidades de funcional, de kids, de LPO e ginástica e também de bike indoor. E lá dentro o nosso parceiro Matheus Poli, que é um fisioterapeuta sensacional, que trabalha na área de reabilitação e prevenção. Vem fazendo também um ótimo trabalho. E aí passamos o ano 2020, né, Davi? Quer acrescentar alguma coisa? Eu acho só importante acrescentar alguma coisa na pandemia. Nesse período da pandemia, tivemos a ideia de disponibilizar os equipamentos para os alunos treinarem. Baita sacada. Então, a maior queixa, vamos dizer assim, é que não tinha equipamento para treinar em casa. E a gente foi lá e fez um kitzinho. Era uma corda, kettlebell e um halter. Então a gente fez o kit para cada um, a pessoa foi lá retirar o kit, a gente marcou o nome da pessoa, tudo certinho, o peso que estava levando, e eu acho que foi um grande suporte para eles conseguirem realizar os treinos na casa, né? A gente programava em relação aos equipamentos também que a gente já tinha disponibilizado. Então, foi um casamento perfeito ali da gente programar em relação aos equipamentos e a gente ceder os equipamentos para os alunos. Muita gente tem alguma coisinha em casa, mas a maioria não tem, né? Então foi uma sacada legal aí na pandemia que ajudou os alunos não pararem de treinar. Bom, parte 2. Como o Davi estava falando, assim que estourou a pandemia, a gente não mediu esforços para continuar com a nossa missão, que era promover saúde para as pessoas, principalmente nesse momento tão delicado, promovendo saúde física e principalmente mental, que a gente mais precisou para vencer esse momento tão difícil. Então, proporcionamos os kits. Fora os kits, nós disponibilizamos vários
horários de aulas durante os dias. Fizemos lives, né, Davi? Conta um pouquinho da live. Live, primeiramente, os professores, né? Todo mundo tava com receio de gravar, né? O que passava na cabeça do professor? Tem muita gente me olhando, tô ao vivo, como que vai ser? E as lives foram totalmente sucesso. Os alunos pediam live porque viam um professor puxando a aula, viam o outro demonstrando, ficava mais fácil o entendimento. Então as lives com certeza aí ajudou muito nesse processo aí da pandemia. A live foi algo muito legal, gente, que assim como a pandemia nos trouxe grandes aprendizados e fez a gente se adaptar e desenvolver novas habilidades, antes das lives, eu, Davi, a nossa equipe, a gente ainda tinha muito receio de aparecer nos vídeos, fazer stories, gravar algumas coisas, e hoje vocês sabem, né? Tudo bando sem vergonha para colocar a cara na tela e estar aqui, por exemplo, fazendo isso para vocês. Então, nos fez desenvolver, né, essa grande habilidade tão essencial nos dias de hoje, que é realmente estar falando, não em público, mas para o digital, estar aparecendo aqui para vocês e não ter essa vergonha. Então, durante a pandemia, a gente não mediu esforços para fazer com que as pessoas continuassem se cuidando. E depois que passou, isso 2020, 2021, quando já estava meio que voltando tudo ao normal, ainda com várias restrições e a gente tendo que seguir vários regulamentos, como por exemplo o uso de máscara, demarcação no chão, higienização em tudo, nos equipamentos, no nosso espaço de trabalho ali, no fim de cada aula. E a gente também fez ali o possível, cumpriu com a nossa missão de empresa, que era realmente seguir à risca todos os protocolos de saúde. Algumas coisas ficaram que foram muito legais, então por exemplo a marcação que vocês veem hoje no chão lá, isso foi algo que ficou, porque nos ajudou a organizar a aula, organizar o espaço. Então a pandemia também trouxe coisas legais que vieram para ficar. Por exemplo, na Life foi ali a demarcação no chão. Passamos 2021, uma coisa muito legal de falar é que nós demoramos exatamente um ano para voltar do tamanho que a pandemia nos deixou. Então foi um ano antes da pandemia para a gente voltar no número de alunos, no número de faturamento. Então a pandemia realmente freou o nosso crescimento como empresa, mas, como eu falei já no começo, também nos trouxe grandes aprendizados e acelerou bastante o nosso desenvolvimento. Então estamos aqui chegando ao fim de mais um ano. Graças a Deus 2022 foi um ano onde realmente a gente sentiu que tudo está voltando ao normal, e só temos, né, a agradecer a você que fez parte desse ano com a gente, a você que faz parte de toda essa história. E para 2022 nós teremos aí com certeza grandes novidades, tanto na Life Socorro e quem sabe até Life região. 2023, turma. Desculpa, 23, gente. E é isso. Então aqui nesse episódio, no primeiro episódio do podcast da Life, a gente fez questão realmente de contar um pouco da nossa história para vocês, de compartilhar um pouco desse nosso sonho que começou lá atrás em 2016. Estamos aqui hoje, já mudamos a vida de mais de 1000 pessoas ao longo de toda essa trajetória. A gente não tem um número exato, mas levantando ali o que nós temos, com certeza foram mais de 1000 pessoas que já fizeram parte da Life. E é isso, para encerrar, realmente é só agradecer a todos vocês que fizeram parte disso. Exatamente, agradecer a todos, muito obrigado pela confiança ao longo desses anos, e quem está entrando agora na Life. A única promessa que a gente tem com nós mesmos é de impactar o máximo de vidas possíveis através do exercício físico, e isso é o nosso lema que vai continuar aí para sempre. Galera, esse foi o primeiro episódio do podcast Life. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Desculpa se teve algum corte, se ficou alguma parte meio confusa, nós tivemos alguns imprevistos no meio da gravação, mas deu tudo certo. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, curta, deixe o seu comentário para você que fez ou faz parte dessa grande história. E como nós falamos, aguarde.
A história da True Life está apenas nos primeiros capítulos e muita coisa boa ainda vai acontecer. Valeu!